O Uber é uma invenção que revolucionou as nossas vidas e foi marcado pelo seu surgimento depois da crise de 2008, né, como uma inovação na época, por uma necessidade existente. E ele acaba se tornando não somente um fenômeno social, mas também um retrato de uma economia muito bizarra e, ao mesmo tempo, serve de indicador macroeconômico. Então vamos analisar um pouquinho como isso funciona e como isso é fascinante. Meu nome é Renaud Adorno, tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e venho há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo e também me aprofundando na macroeconomia e repassando esse conhecimento aqui para você. Você pode me encontrar tanto no Instagram, como no Spotify, como também no YouTube. Basta me procurar aí pelo nome Renaud Adorno. Então vamos lá. O Uber é uma empresa que tem participação em dezenas ou até talvez uma centena de países, né? Está no mundo inteiro hoje, muitos países, e faz parte da cultura das pessoas, né? Pararam de usar táxi em muitos países já e hoje estão acostumados a usar o Uber pelo aplicativo. Por outro lado, a gente tem ali um quadro de um tipo de empresa que o Uber acaba liderando. E outras empresas até seguem esse tipo de comportamento, como o Spotify, até o próprio Netflix, onde você percebe uma empresa gigantesca com investimento de venture capital, né, de investidores anjos, rodadas de investimento e todas aquelas coisas que acontecem com startups, né, a tal da cultura do startup, a qual pessoalmente eu admiro pela ideia que muitas pessoas têm, mas por outro lado eu acabo tendo talvez um preconceito pessoal em relação a muitas empresas receberem uma injeção de capital gigantesco sem ter um tipo de modelo comprovado, né? Sem ter vendas, sem ter uma coisa mais significativa para aí você de fato fazer um investimento e colocar gasolina em uma coisa que esteja funcionando e não simplesmente entregar milhões nas mãos de 5 caras dentro de uma garagem só porque eles tiveram uma boa ideia. E isso acaba criando algumas empresas que têm comportamentos que seriam, num mercado livre, seriam um pouco duvidosas ou que fechariam as portas. Mas não, essas empresas continuam aí há anos queimando literalmente queimando cash, né, e rodando no prejuízo, mas ao mesmo tempo crescendo. Isso acaba criando uma anomalia que reflete hoje uma parte da população enorme que depende desse tipo de serviço, tanto quanto usuário, como também como prestador de serviço. Então, primeiro eu quero falar aqui de uma coisa que chamou a atenção, que foi até um artigo da CNBC americana, que falou um pouco do que o CEO do Uber acabou falando ali sobre os resultados da empresa, né? E tem uma coisa que eu achei engraçada. O próprio CEO do Uber falou o seguinte: olha, o faturamento do Uber subiu. Bom, bacana, você pode até falar que o faturamento subiu, mas isso não quer dizer muita coisa, não significa que você esteja fazendo lucro, né? Conseguindo um resultado líquido. A gente sabe que a empresa Uber é uma empresa que vem queimando cash há muito tempo. Só que ele falou a seguinte coisa: o Uber fez um resultado líquido, ele não usou a palavra lucro, mas ele falou um resultado líquido, né, um net income de 595 milhões de dólares. Você falou, pô, caramba, interessante, será que agora finalmente o Uber entrou no break-even, né? Ele conseguiu sair ali do negativo e agora se tornou uma empresa bastante lucrativa, né, ou pelo menos saudável para manter as coisas acontecendo de forma natural, mas na verdade não. Quando você percebe ali esse número de 595, ele tem dois lados muito esquisitos. Que a empresa, na verdade, está tendo um prejuízo, mas o resultado desses 595 positivos se dá olha só, a um investimento em ações ou outros mercados que teve um lucro não realizado de aproximadamente 756 milhões de dólares. Então, se a empresa diz fazer um lucro
líquido de 595 milhões de dólares, mas ela teve 756 milhões de dólares de unrealized gains, né, que é aquele lucro não realizado, porque não foram efetuadas as vendas. Digamos que você comprou uma ação da Microsoft, ação da Apple, da Tesla, etc., e essa carteira fez um lucro que, se vendesse agora, daria 756, não foi realizado, porque não foi vendido, né? Então eles contabilizaram um pouco dessa forma. Eu não tenho experiência, né, nesse mercado para poder dizer, mas assim, eu sou empreendedor e investidor. Não entendo muito do mercado de ações, não entendo tanto sobre valuation, então posso estar errado. Eu até avaliei aqui, eu estou pegando esse conteúdo de um dos vídeos do George Gammon e eu penso muito parecido com ele. Também não tenho experiência como ele também não tem, mas esses números me chamaram a atenção como empreendedor, como eu sou, e também como investidor. Então alguma coisa é meio... É um pouco errado, porque você se pergunta por que o Uber vai fazer, né, um investimento pegando capital próprio, que normalmente você usaria para investir na própria empresa Uber, mas não, você está especulando no mercado de ações ou comprando ETFs ou qualquer outro mercado visando lucro. Pensa, é como se fosse assim, eu tenho uma barraquinha de cachorro-quente e essa barraquinha de cachorro-quente, na verdade, está me dando um prejuízo de $10 mil por mês. E aí, o que eu faço? Eu pego parte do meu capital inicial que eu usei para abrir a barraquinha, o que investiram em mim, e compro Bitcoin. Só que esse Bitcoin que eu comprei, por uma sorte, ele acabou subindo e ele está com um valor interessante. Eu estou dizendo que, na verdade, esse Bitcoin, a subida do Bitcoin, ela foi muito maior do que o prejuízo que eu tomei na minha barraquinha de cachorro-quente. Ou seja, um completo absurdo, né? Então você vai dizer o quê? Não, baseado nas minhas decisões, apesar de eu ser um péssimo vendedor de cachorro-quente, o meu cachorro-quente só me dá prejuízo, eu sou um bom comprador de Bitcoin. Ou seja, eu estou tendo lucro. Ou seja, eu preciso de investidores para injetarem mais dinheiro na minha barraquinha de cachorro-quente porque eu quero expandir esse modelo de negócio para outras cidades. Você entende como a gente está vivendo numa economia bastante esquisita, né? A gente chama isso de empresa zumbi. É uma empresa que, na verdade, deveria estar fechada, mas ela está aberta porque talvez ela vire... Ele agora tem uma importância social tão grande que você não vê mais a sua vida sem o Uber, que você vai ser obrigado a talvez até ter que subsidiar essa atividade. E aí? É bastante complicado isso, né? Mas esse é um lado da equação. Agora vamos para o outro lado da equação, que, na minha opinião, me preocupa um pouco mais, que é ele alega ali que 70% dos motoristas que fazem parte hoje do Uber, eles dizem, numa pesquisa que eles fizeram, que a inflação é um grande fator na sua decisão de fazer Uber. E é interessante você avaliar isso, porque geralmente quando você conversa com um motorista de Uber, ele vai te dizer que às vezes ele está fazendo para complementar a renda, que é muitas vezes o que acontece. Você tem o seu emprego, aquele emprego não está dando mais porque os preços do supermercado subiram, a vida está um pouco mais difícil, né? E você precisa complementar a sua renda, então você vai lá e faz Uber. Não é uma coisa que você quer, não é uma carreira que você deseja, é mais uma necessidade, certo? Então é uma coisa bastante complicada. Eu mesmo já passei por essa situação em momentos complicados aqui nos Estados Unidos, onde eu mesmo cheguei a fazer Uber por um tempo, não tenho vergonha de admitir isso. E foi exatamente a mesma coisa. Eu não tinha a renda suficiente para me manter e precisava complementar. Então você não faz porque você gosta, você faz por uma necessidade. E obviamente que essa inflação, seja ela monetária ou via CPI, não faz a menor diferença. Ela vai afetar a sua vida, seja porque existe um supply shock e os preços de consumidor ficam mais altos, ou porque existe alguma coisa que aconteceu no eurodólar que criou uma enxurrada de dólares que fez com que mais dólares pegassem os mesmos produtos e serviços e criassem um desequilíbrio temporário. Não muda nada. O seu poder de compra cai e você acaba tomando essa decisão de fazer Uber, porque é a coisa mais fácil. Você tem aquele seu carro, você usa o aplicativo e imediatamente você já está no mercado, podendo ganhar uma renda extra. Só que é interessante você pensar que quando você avalia a quantidade de pessoas que, na verdade, estão no Uber como motoristas e até o próprio aperto que eles têm, a reclamação que eles têm pelo quanto eles ganham do Uber, e você vê essa operação acontecendo, dá a impressão de que o Uber está ganhando muito dinheiro, né? Que ele está ali
oprimindo motoristas, etc. E aperta aqui, às vezes o cara tem que dirigir mais, aí fica até aquela concorrência, né? Às vezes você liga 2, 3 aplicativos, porque algum paga um bônus maior do que o outro. Ou seja, é uma loucura na busca de você ter uma renda complementar. Aí eu fico te perguntando, você tem uma quantidade crescente de motoristas de Uber e pessoas que estão trabalhando ali várias horas por dia, fazendo turnos e turnos. É um índice de uma economia saudável ou será que a gente tem algum problema macroeconômico ali pela frente? Então o próprio Uber, a própria plataforma Uber, ela pode ser um bom índice para você entender que não necessariamente as coisas estejam indo muito bem, né? Eu não vejo, pessoalmente, eu não vejo como com bons olhos, né? Principalmente quando você vê o outro lado da equação, que você tem agora milhões de motoristas espalhados pelo mundo, que tem como até uma dependência dessa fonte de renda de uma empresa que está queimando quase 200 milhões de dólares por ano numa operação que dá prejuízo. Eu não sei quanto a você, mas eu acharia isso uma coisa um pouco complexa e eu não sei se isso pode durar muito tempo, mas aparentemente eu estou errado, porque isso vem durando anos e faz parte da nossa cultura, as pessoas nem pensam nesse tipo de coisa, mas eu gosto de enxergar sempre as coisas, como sempre, né? Como eu sempre falo, eu gosto de enxergar as coisas pela ótica, pela lente macroeconômica. Agora, além da quantidade de motoristas, a motivação dos motoristas, mas a quantidade enorme de motoristas que você vê nas ruas tentando ganhar ali o seu pão de cada dia, os outros índices da macroeconomia também não ajudam muito, né? Quando você vê ali que os Estados Unidos tem um crescimento ali de dívidas de cartão de crédito, que subiu aí mais de 18%, e agora está batendo um recorde de 930,6 bilhões de dólares. Você pode até falar, uau, na verdade a economia está indo muito bem, as pessoas estão gastando mais, né? Estão usando mais o seu cartão de crédito, mas na verdade você percebe que a quantidade de delinquencies, né, que é o atraso do pagamento da fatura ou pagamentos mínimos, está explodindo. Será mesmo então que essa é aquela grande e fantástica economia prevista pelo Jerome Powell, dizendo que, na verdade, nós temos que aumentar a taxa de juros porque a economia está superaquecida e nós temos que controlar a inflação, que, na verdade, é devida pelo excesso de consumo de uma economia que está bombando com pleno emprego e tudo está indo muito bem, obrigado. Você percebe como a gente realmente tem aí uma outra faceta que você pode começar a avaliar cada vez mais, ou até você pode até fazer isso pessoalmente na próxima vez que você pegar Uber e talvez enxergar isso de uma forma diferente do que você vê normalmente, para realmente tentar entender na sua região. Será que as coisas estão indo bem? Será que as coisas não estão indo tão bem assim? Será que aumentou a quantidade de pessoas que começou a dirigir Uber 1 mês atrás, 2 meses atrás, o que mostra que mais pessoas estejam entrando? E às vezes você pode até perguntar por que você entrou no Uber. Muitas pessoas gostam de perguntar para o motorista assim, há quanto tempo você dirige? Você faz full time? É a pergunta que eu mesmo mais ouvia quando eu fui obrigado a fazer ali durante um tempo. Eu lembro muito bem disso. Então, assim, por ter sido uma experiência própria e eu poder ter vivido isso na pele, tanto como motorista como passageiro, te dá uma boa perspectiva. E poder ver isso agora com uma lente macro é realmente é fascinante para você entender cada vez mais onde você está situado no mundo, quais são as forças que podem influenciar aquilo ao seu favor, contra você, como você pode se proteger, como você pode tomar a melhor decisão para você, para sua família, e assim a gente vai montando o quebra-cabeça e destrinchando cada vez mais essas camadas do eurodólar, da macroeconomia, do que está acontecendo, e cada vez mais com essas ferramentas você vai tendo um quadro melhor.